O eterno debate entre vape e cigarros eletrônicos e o tradicional cigarro de tabaco ainda está em curso nos âmbitos governamentais e de saúde. Num dos cantos do ringue temos o cigarro, que é a maneira mal cheirosa, mas definida legalmente para o consumo da nicotina, com anos de pesquisa por trás de seus efeitos. No outro canto temos o novato, o famigerado vape. Com pouca pesquisa por trás de seus efeitos e nuvens cheirosas de nicotina para mascarar sua natureza perigosa. Eles se tornaram o favorito do público fumante. Mas qual alternativa é pior para a saúde? Primeiro, vamos dar uma olhada no fumo. Obviamente, você pode fumar muitas coisas, mas como não queremos endossar nada ilegal, aqui no canal Fatos Desconhecidos, vamos assumir que fumar significa cigarros de tabaco convencionais, ok? O tabaco é um nome comum para plantas do gênero Nicotiana, um tipo de planta herbácea nativa das Américas do Norte e do Sul, embora uma subespécie de tabaco, Nicotiana suaveolens, seja encontrada na costa leste da Austrália. As plantas de tabaco são membros da família das solanáceas, um grupo de plantas que também inclui tomates e berinjelas. As folhas contêm um tipo de neurotoxina chamada nicotina, que age como um inseticida natural e torna a planta pouco atraente para a maioria dos animais herbívoros. Mas, como vimos ao longo da história com coisas como cogumelos mágicos e pimentas fantasmas, uma planta venenosa e com sabor desagradável nunca impediu os seres humanos de colocá-la em suas bocas. As folhas do tabaco sempre foram incrivelmente populares entre os povos indígenas das Américas, com evidências arqueológicas sugerindo que o uso medicinal, recreativo e espiritual da planta remonta a mais de 12 mil anos. Até hoje, o tabaco é uma parte importante dos ritos religiosos e acordos políticos dos nativos americanos. Também é oferecido como oferenda aos deuses ou como presente aos líderes tribais. Aqui no Brasil, tais rituais ainda são feitos por algumas tribos indígenas, mesmo em meio a outros recursos inventados pelo homem branco, como smartphones, internet, caminhonetes e outros luxos. Quando os europeus colonizaram o Novo Mundo, o tabaco foi uma das muitas descobertas que trouxeram consigo e foi um sucesso instantâneo. Como os nativos americanos, os europeus passaram a usá-lo como estimulante, descongestionante e analgésico tópico, mas também começaram a fumar recreativamente. Médicos elogiaram seus efeitos em revistas médicas, e um médico espanhol até afirmou que poderia curar 36 doenças diferentes. Isso lá em 1571, ok? Já no finalzinho do século XVI, havia até uma música popular de Tobias I, chamada O Tabaco é como o Amor. No entanto, como muitas coisas que foram usadas medicinalmente nos séculos XVI e XVII, os supostos benefícios do tabaco mais tarde seriam contestados por também apresentarem alguns efeitos colaterais graves. Vamos analisar os efeitos negativos do tabagismo. Em primeiro lugar, enquanto a nicotina é um estimulante e analgésico muito eficaz, ela é extremamente venenosa se consumida em doses suficientemente grandes. Considerando que a folha de Nicotiana tabacum, a planta do tabaco mais frequentemente usada para fazer cigarros, contém cerca de 20 mil partes por milhão de nicotina, é muito possível sentir alguns desses efeitos se você fumar o suficiente. Como efeitos leves, a intoxicação por nicotina pode causar náusea, tontura, pesadelos, soluços incontroláveis e flatulência. Já os efeitos graves podem incluir o encolhimento dos vasos sanguíneos ou vasoconstrição, palpitações cardíacas, diarreia, ansiedade grave e até a morte. Isso já é ruim o suficiente por si só. Mas quando você combina isso com o fato de que a nicotina também é altamente viciante, aí você tem um coquetel potencialmente letal. Mesmo se você decidir parar de fumar usando recursos extras encontrados nas farmácias,
ainda não está livre. Ao mascar gomas de nicotina ou usar adesivos tópicos para se livrar do cigarro, você ainda pode ter intoxicação devido à substância. Porém, pior do que a nicotina em si, é a série de outros produtos químicos introduzidos no cigarro e seu processo de cura durante a fabricação. O tabaco precisa ser seco ao sol antes de ser vendido. Isso diminui a potência da nicotina e torna mais seguro para o consumo. No entanto, essa diminuição de potência é rapidamente cancelada pelos produtos químicos adicionados durante o processo de cura. Esses produtos químicos são destinados a melhorar a experiência de fumar, fazendo coisas como ajudar o tabaco e o papel de cigarro a queimar em uma taxa mais uniforme e auxiliar o corpo no processamento da nicotina. Mas a maioria desses produtos químicos também é venenoso por si só. De acordo com a American Lung Association, entre os 600 produtos químicos que compõem um cigarro médio estão amônia, acetona, metanol, butano e monóxido de carbono. Particularmente, o papel que envolve o fumo do cigarro também tem uma influência forte na saúde. Sim, isso mesmo. O papel de cigarro é feito de fibras de plantas finas e leves, como linho, cânhamo, sisal, palha de arroz e esparto. Para controlar as propriedades de fumar, este papel tem uma porosidade que é adequada ao tipo de tabaco que contém aditivos que regulam a queima. Um dos principais fatores que influenciam a velocidade de queima do papel é a permeabilidade. Sua principal função é a diluição da fumaça. Entre os enchimentos usados estão o carbonato de cálcio, para influenciar a permeabilidade e a cor, o carbonato de magnésio, para melhorar a cor da cinza, ou o óxido de titânio, se uma cinza particularmente branca for necessária. O tartarato de sódio e potássio, ou o sal Segnet, citrato de sódio e potássio são usados como regulador de combustão no papel do cigarro. Além disso, alguns papéis contêm óxido de titânio, que ajuda a manter a queima lenta e uniforme. Os cigarros contêm mais de 7.000 produtos químicos, dos quais pelo menos 250 são perigosos para a saúde, e pelo menos 69 podem causar câncer. Esses produtos químicos já são assustadores, mas a adição do fogo à equação torna as coisas ainda mais suspeitas, pois faz com que esses 600 produtos químicos se combinem e se misturem em mais de 7.000 novos compostos. Pelo menos 69 desses compostos são comprovadamente carcinogênicos, ou seja, causam câncer. Um desses compostos é conhecido como nicotina livre base, que chega ao seu cérebro muito mais rapidamente do que a nicotina normal quando inalada. Fumar aumenta o risco de praticamente todos os tipos de câncer, bem como de acidente vascular cerebral, doença cardíaca, osteoporose, problemas de visão e diabetes. Isso é resultado da vasoconstrição que mencionei agora há pouco, ou seja, é quando suas veias encolhem. Assim, o oxigênio não pode ser distribuído pelo seu corpo de maneira eficiente, o que leva a uma série de condições crônicas de saúde. Um dos efeitos colaterais mais terríveis do tabagismo é o fato de que muitos desses compostos químicos permanecem em seus pulmões, mesmo depois de você exalar. Esses compostos se ligam a partículas queimadas que entram em seus pulmões junto com a fumaça, combinando-se em uma substância preta e pegajosa chamada alcatrão, que pode obstruir seriamente seus pulmões e causar problemas respiratórios a longo prazo. Outro grande risco à saúde a respeito do tabagismo é a fumaça passiva. É por isso que fumar em ambientes fechados é proibido na maioria dos lugares, e o fumo em público é restrito a locais específicos. Uma vez que há um cigarro aceso em um ambiente fechado, todos esses produtos químicos se dissipam no ar, o que significa que se você fumar em ambientes fechados, você expõe todos ao seu redor aos mesmos produtos químicos que está colocando em seu próprio corpo. Obviamente, em uma quantidade muito menor, mas ainda pode ser um risco significativo à saúde.
Aqueles anúncios assustadores que você vê na TV e até aqui no YouTube não estão exagerando. Fumar é realmente muito ruim para a saúde. Não é de admirar que tantas pessoas agora estejam deixando o cigarro tradicional e mudando para os vapes. Teoricamente, ele é muito mais limpo e menos viciante, mas muitos deles contêm alguns miligramas de nicotina, sendo que os normais são de 35 a 50 miligramas. Isso por si só, já é o suficiente para condenar também o vape. Vamos entender melhor? A história do vape é muito mais curta do que a história dos cigarros. Embora as empresas de tabaco tenham pesquisado vaporizadores de nicotina e alternativas sem fumaça para os cigarros desde o início dos anos 60. O primeiro cigarro eletrônico disponível comercialmente foi inventado em 2003 pelo farmacêutico Ron Lick. Ron era um fumante contumaz, mas depois da morte de seu pai por câncer de pulmão, ele decidiu parar. Mas infelizmente parece que isso não deu muito certo, não. Ron, hoje com 72 anos, ainda não conseguiu parar de fumar. Desde a sua invenção em 2003, os cigarros eletrônicos, agora mais comumente conhecidos como vapes, evoluíram para uma variedade de estilos que vão desde aqueles projetados para parecer charutos ou cachimbos, até designs mais futuristas, que podem custar até R$1.000, dependendo da marca e de onde se compra. Independentemente de como eles parecem, a maioria dos vapes funciona da mesma maneira. Eles têm um bocal, um elemento de aquecimento, um microprocessador, uma bateria e um cartucho, que é carregado com líquido, geralmente conhecido por fluido ou juice. O atomizador contém um elemento de aquecimento e um material de pavio que retira o suco do cartucho, onde é vaporizado pelo elemento de aquecimento. Daí o nome. Uma vez que o líquido é vaporizado, ele pode ser inalado como a fumaça do cigarro comum. À primeira vista, isso parece muito mais limpo do que fumar. Basicamente, é apenas respirar vapor com um pouco de nicotina, certo? Bem, calma. Assim como nos cigarros, não é apenas com a nicotina que você precisa se preocupar. O vape realmente decolou no Ocidente na década de 2010, quando evoluiu para a sua própria subcultura. A explosão de popularidade foi tão rápida que, apesar da maioria dos países ainda não ter regulamentações em vigor, os fluidos falsificados começaram a aparecer no mercado. Em 2019, os Estados Unidos experimentaram um surto de mais de 1.600 casos de lesões pulmonares inexplicáveis, e 34 deles foram fatais. As vítimas dessa doença misteriosa tinham uma coisa em comum: todas eram usuárias de vaporizadores. 92% dos pacientes admitiram que estavam usando cartuchos de vape THC do mercado negro. E embora o restante tenha relatado apenas fumar nicotina, o CDC observa que isso pode não ser totalmente reflexo da verdade, já que muitas dessas vítimas moravam em estados onde a cannabis era ilegal na época. A lesão pulmonar, que os médicos agora chamam de lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou vape, que leva a sigla EVALI em inglês, é causada principalmente por um aditivo chamado acetato de vitamina E, que é um tipo de vitamina E sintética normalmente usada em cremes para a pele. Pesquisas sugerem que, embora o acetato de vitamina E seja inofensivo quando aplicado externamente, ele pode ter efeitos adversos na funcionalidade pulmonar se inalado. Embora essa seja a teoria predominante, a realidade é que a EVALI pode ser causada por qualquer número de produtos químicos e aditivos que você pode encontrar no líquido de vape. À primeira vista, os ingredientes típicos do líquido de vape parecem bastante simples. A maioria dos fluidos contém propilenoglicol, que é bastante comum em alimentos e medicamentos como solvente. Ele serve como um líquido base que suspende a nicotina e o sabor. Se o fluido não usar propileno, provavelmente você usará glicerina vegetal,
um agente espessante alimentar que serve ao mesmo propósito, mas cria um vapor mais denso. Com esses elementos como base, o resto dos ingredientes são nicotina e qualquer corante alimentar e sabor que os fabricantes desejem adicionar. Muitas pessoas olhariam para esses ingredientes e não veriam problema algum. Os tipos de aromatizantes e aditivos usados em fluidos provavelmente também são encontrados na maioria dos tipos de refrigerante. Então, qual é o problema? O que eles não levam em conta é que, embora os vapes usem atomizadores eletrônicos em vez de fogo, eles ainda podem criar substâncias cancerígenas, mesmo a partir de materiais não tóxicos. Já que há tão pouca regulamentação sobre os ingredientes dos fluidos, sempre há o risco de que dois elementos declaradamente inocentes, quando vaporizados, possam se combinar para criar algo tóxico. Se isso acontecer, e pode acontecer com o uso prolongado e frequente do vape, você pode desenvolver uma condição crônica chamada bronquiolite obliterante. Essa doença desagradável é popularmente conhecida como pulmão de pipoca, devido ao fato de que os primeiros casos reconhecidos foram todos de funcionários de uma fábrica de pipoca de micro-ondas em Jasper, no estado do Missouri. Após a descoberta da doença, muitas empresas de alimentos trocaram o diacetil por compostos de sabor menos prejudiciais, mas, como ainda é aprovado pela FDA, ele ainda é encontrado em alguns produtos. Há algumas regras diferenciadas, contudo, entre as instituições reguladoras de um país para o outro. No caso do Brasil, temos a Anvisa, que costuma ser ainda mais estrita em relação a certos elementos. Como você pode imaginar, o líquido de vape com sabor é um destes produtos que contém diacetil. Outro produto químico, o cinamaldeído, que é encontrado naturalmente na canela, foi acusado de prejudicar a função pulmonar em um estudo realizado pela Universidade da Carolina do Norte. Esmagadoramente, o conselho dos profissionais médicos tende a ser o seguinte: se não for ar, não deve entrar em seus pulmões. Isso ocorre porque pode interromper os movimentos dos cílios dos pulmões. Os cílios são pequenas estruturas semelhantes a cabelos dentro dos pulmões, que se movem em ondas regulares. O seu trabalho é empurrar bactérias e outras coisas desagradáveis para cima e para fora dos pulmões para que possam ser expelidas. O cinamaldeído, o formaldeído e uma série de outros produtos químicos que terminam em aldeído podem ter um efeito paralisante nos cílios pulmonares, o que pode levar semanas para se recuperar, ou conforme a saúde prévia da pessoa, nem recuperar. E, na verdade, aumentar os problemas. Durante esse tempo, seus pulmões estão perdendo uma linha crucial de defesa contra infecções. Como eu disse antes, o formaldeído é frequentemente adicionado aos cigarros, e os efeitos disso dos cílios pulmonares de fumantes regulares foram bem documentados. O fato de que outros aldeídos, mesmo aqueles que são seguros para comer, podem ter o mesmo efeito quando adicionados ao líquido de vape inalados, é uma descoberta relativamente nova. Agora que já conhecemos a ciência por trás dos efeitos de ambos, é hora de responder a pergunta: o vape é realmente mais seguro do que fumar cigarros? Se você perguntasse a especialistas no assunto, a maioria provavelmente diria que sim, mas apenas um pouco. O fluido do vape contém menos nicotina do que um cigarro comum e geralmente não contém acetona ou butano. Mas isso não significa automaticamente que seja uma alternativa mais saudável. De fato, dado que os efeitos do vape ainda não são totalmente compreendidos, é provável que novas informações possam surgir no futuro que comprovem que é tão prejudicial quanto fumar cigarros. Infelizmente, apesar de suas esperanças de que sua invenção tornasse o fumo obsoleto, a incapacidade de Ron Link de parar de fumar é bastante típica para um vapor. A maioria dos vapers continua a fumar cigarros mesmo depois de começar a vaporizar,
como é dito no jargão dos usuários. Emily Banks, do Centro de Epidemiologia da Universidade Nacional Australiana, afirmou que, com base em sua pesquisa, havia evidências limitadas para sugerir que o vape pode ajudar as pessoas a parar de fumar. E, de fato, parece que não ajuda tanto assim, não. Na verdade, até aumenta a frequência de tragadas, pois o aparelhinho está ali, né, bem na sua frente, pedindo assim para que você faça aquele vapor. Como é uma coisa da qual geralmente os não fumantes não reclamam, devido ao cheiro agradável, vaporizar chegou a quase ser liberado em qualquer lugar. E quando se trata da questão de qual é o menos ruim, o site da Organização Mundial da Saúde provavelmente resume melhor. Ambos os produtos de tabaco e cigarros eletrônicos representam riscos à saúde. A abordagem mais segura é não consumir nenhum dos dois. Ok? Até a próxima.